o PIB melhorou, por que os empregos não estão aumentando? Está começando mais um Guetonomia e a gente vai responder essa pergunta agora. Vem com nós. Pois é, Denise. Para quem não lembra, o PIB, que é o tal do Produto Interno Bruto, é aquela soma de tudo que um país produziu durante um determinado período. Esse cálculo é um cálculo que dá um baita trabalho e por isso que só agora saiu o PIB do primeiro trimestre. Todas as notícias que eu estou vendo por aí estão dizendo que da hora, o PIB cresceu, o PIB superou as expectativas. Mas, por um outro lado, aqui na Quebrada, todo mundo continua reclamando do desemprego. Eu queria entender melhor por que tanta gente ainda continua sem emprego se o tal do PIB cresceu. Fala para a gente, Edu. Bem lembrado, Rafa. O PIB é uma medida em reais de tudo que a gente produziu em um determinado período. Isso quer dizer que o crescimento do PIB pode ser alto porque um setor está indo bem, apesar de outros setores estarem indo mal. No caso do primeiro trimestre de 2021, o PIB deu um resultado que surpreendeu muita gente. Ele deu um aumento de 1,2% em relação ao trimestre anterior, ou seja, o último trimestre de 2020. Nesse caso, foi a agropecuária que puxou esse aumento. Ela cresceu 5,7% em relação ao mesmo período, enquanto a indústria cresceu só 0,7% e serviços também cresceu só um pouquinho, 0,4%. Entendido. Então quer dizer que o emprego está relacionado basicamente com esse setor de serviços, né? Então só vai ter uma melhora maior na situação de empregos quando esse setor tiver uma melhora significativa também, é isso? Exatamente, Rafa. É assim que a gente tem essas duas realidades ao mesmo tempo. O PIB crescendo, né? O PIB surpreendendo até de tão bom que ele cresceu, ao mesmo tempo que a gente tem desemprego alto ainda. Mas ainda tem um detalhe mais importante para explicar esse descasamento. A questão é que o PIB olha para trás, né? Ele é calculado, né, como uma medida de tudo que foi produzido no último trimestre ou no último ano. Já a decisão de abrir novas vagas de trabalho, de expandir uma fábrica, de começar uma empresa nova, tudo isso necessariamente olha para frente. Faz sentido, Edu. Então, quer dizer que uma empresa, na hora que ela vai abrir esse processo seletivo, ela precisa tentar prever como é que vai estar o estado econômico do país lá na frente, né, no futuro, ao invés do agora ou no passado. Falou tudo, Denise. Esse é o problema. Para expandir um negócio, né, para contratar pessoas, o que importa é o que vai acontecer lá no futuro. O que importa são as condições da economia daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. E é aí que mora o problema. As perspectivas para a economia brasileira ainda são bem ruins. Ô, Edu, mas por que tão ruins, cara? Eu me pergunto. Eu sei que, enfim, tem essa questão da vacina, né, cara, que é crucial, com certeza, para essa retomada. Mas é só a vacina? Por que tão ruim no futuro, cara? Beleza, Rafa. Como você falou, o primeiro fator aí é a vacina. A população só vai se sentir, né, confortável em frequentar o comércio, né, em fazer os negócios começarem a girar, quando ela estiver vacinada. Então, as pessoas estão prevendo que a retomada só vai acontecer quando boa parte da população estiver vacinada. E aí, como você falou, né, tem um problema. O Brasil demorou para adquirir as vacinas. Tem um monte de gente aí que não está tomando a segunda dose. E existe um movimento político forte para convencer a população, né, que é absurdo, que a vacina é ruim. Tudo isso está contribuindo para gerar bastante incerteza sobre o futuro da vacinação. E, né, como você falou, isso necessariamente vai impactar a economia. Agora, além disso, o governo está pesadamente endividado e ele está tentando arranjar jeitos de burlar, né, de furar aquelas regras fiscais que foram criadas justamente para o governo não se endividar, né, de maneira demasiada. Isso já aconteceu várias vezes ao longo da história brasileira e agora corre o risco de acontecer de novo. Essa falta de disciplina fiscal, né, esse gasto ensandecido, vai gerar inflação. Isso também vai piorar o funcionamento da economia e vai afetar diretamente as nossas vidas. Tanto é que as perspectivas para esse ano já são que a gente vai furar o teto o teto da meta de inflação que o Banco Central estabelece. Faz sentido, Edu. Ou seja, enquanto a maioria da população não for vacinada,
não tem como o setor de serviços puxar a economia para cima, né? Edu, ainda não tem aquela história do setor elétrico? Bem lembrado, Denise. Agora ainda tem essa chance de rolar um desabastecimento dos reservatórios de água. Como é que isso afeta o setor elétrico? Bom, quase toda a nossa energia é gerada por hidrelétricas, né? Com pouca água para gerar energia, o governo vai ter que começar a ativar aquelas usinas que utilizam combustíveis para gerar eletricidade. E elas são mais caras de manter operando. Com isso, o preço da energia vai subir, né, e vai afetar diretamente o nosso bolso e indiretamente na forma do impacto sobre as indústrias, que também vão ter que pagar uma conta maior para a energia elétrica. Inclusive, vale lembrar, isso já está acontecendo. A conta de junho de todo mundo já vai vir mais cara do que nos meses anteriores por causa desse problema de desabastecimento. Dá para ver, então, né, que o clima para contratação e abertura de novos negócios está bem ruim, não é? De novo, gente, o que importa são as perspectivas futuras, né? Não é o que passou. Né? O PIB deu alto, beleza, legal, surpreendeu todo mundo, ok. Mas as pessoas olham para frente para fazer essas grandes decisões de abertura de vagas, de expansão dos negócios e por aí vai. É isso, Edu. Chegou no rejunte, cara, porque eu acho que no resumo é isso, né? Cresceu, a mídia está anunciando, o PIB aumentou, da hora, galera, mas não se emociona, porque o desemprego ainda é uma realidade do nosso povo brasileiro. Então, a nossa cota é fazer a nossa parte. Se você já tomou a primeira dose, toma a segunda dose certinho, porque dessa forma você vai estar se protegendo os seus familiares e, de quebra, ajudando a economia devagarzinho a ir se reestruturando. Então, se você gostou desse conteúdo e você quer saber mais sobre PIB e desemprego, a gente vai deixar um link aqui no nosso vídeo, que é um vídeo do nosso economista, o Mauro, que está falando um pouco mais sobre esse assunto. E se você quiser saber outros assuntos relacionados à economia, aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeo novo, ativa o sininho e acessa o nosso site, www.porque.com.br.